nós leremos tão somente o versículo de número 13, Efésios 2, 13, está escrito assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vou ler novamente para uma melhor fixação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Você pode dizer amém por esta palavra? Amém. Estou na sua assento em nome de Jesus. E que o Senhor possa abençoar a exposição de sua bendita mensagem. Aleluia. Eu gostaria de ministrar ao vosso coração nessa oportunidade sobre o seguinte tema: reconciliados pelo sangue. Reconciliados pelo sangue. Os assassinatos, a falta de amor, as traições, as discussões, os problemas da humanidade não têm uma causa senão o pecado original. Quando nós abrimos a Bíblia no seu primeiro livro, o livro de Gênesis, nós percebemos que quando Deus criou o homem, Ele criou-o para viver em constante comunhão. Na viração de dia, Deus descia no Éden a fim de conversar com Adão, manter uma intimidade com o mesmo. A palavra do Senhor diz que Deus faz para Adão uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora. E Adão chama-lhe o nome de Eva. Deus declara para ambos a seguinte coisa: de toda árvore que está no meio do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, pois há de ser que no dia em que dela comerdes, vocês morrerão. A palavra diz que Satanás, incorporado numa serpente, ele entra na história da humanidade ao revés. Ele entra na história da humanidade na tentativa de derrubar o homem, de derrubar a mulher, de derrubar o primeiro casal. Ele logrou êxito nessa sua investida. O homem acaba pecando, a mulher acaba pecando, e a partir daquele dia o homem perdeu a sua intimidade com Deus. O homem perdeu a sua ligação direta com o trono do Deus Todo-Poderoso. A morte entrou no mundo, o assassinato entra a partir do pecado original. Você bem se lembra de Caim matando seu irmão Abel, porque o mesmo ofereceu um culto, um sacrifício mais agradável, mais aperfeiçoado do que ele. A palavra diz que a partir daquele momento em que o homem cai, em que o homem peca, a humanidade passou a estar enferma. O problema que nós enfrentamos hoje não é outro problema senão o problema do pecado original. O pecado original desgraçou a vida da raça humana. O pecado original distanciou o homem do Senhor Deus Todo-Poderoso. O pecado original afastou a criatura de seu Criador. O pecado original fez com que o homem visse ou tivesse o céu sobre a sua cabeça como se fosse bronze, e a terra debaixo dos pés como se fosse ferro. O homem sem Deus, ele é, eu posso informar-lhes nesta noite com total certeza, uma pessoa amaldiçoada. Como assim, presbítero? Porque o homem distante do Senhor, que é o dono da vida, que é a pessoa da vida, ele jaz em morte, ele jaz em uma enfermidade. Mas quando o homem, ele cai, ele peca, ele erra, o pecado traz consigo algumas consequências danosas a toda a raça humana. Se não vejamos, a palavra do Senhor nos dá conta de que as tragédias naturais, as tsunamis, as tempestades, os maremotos vieram justamente a partir do momento em que o homem decidiu desobedecer à vontade do Deus Todo-Poderoso. Os relacionamentos do homem para com o seu próximo, para com a sua esposa, para com a sua família, foi derrubado, foi tornando-se complicado a partir
nasceu, como também do pecado. Aqui a palavra do Senhor nos informa que o salário do pecado é a morte. Permita-me aqui fazer uma ilustração para que você possa compreender melhor. Imagine que o pecado é um trabalhador e você se aproxima do pecado e diz: eu te darei tal salário, eu te darei tal dinheiro, se você me entregar o que eu quero prazer, eu quero felicidade. Aí o pecado trabalha para trazer felicidade para você, trabalha para trazer prazer para você. Depois que o pecado faz para você aquilo que você pediu dele, ele vem atrás de você a fim de cobrar você, para que você pague aquilo que você disse que ia pagar a ele. A Bíblia diz, e eu posso entender, que o advogado do pecado nada mais, nada menos é do que Satanás. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, o pecado vem para nos cobrar. E quando o pecado vem para nos cobrar, ele vem junto do seu advogado de acusação, chamado Satanás. E Satanás diz: ó, o meu cliente chamado pecado, ele entregou para esse homem aí, ele entregou para essa mulher aí o que ele quis, o que ele pediu, entregou prazer, entregou luxúria, entregou para ele fama, entregou para ele o nome ser aplaudido pelas multidões. E agora o meu cliente exige o pagamento da dívida. Eu quero que alguém pague a dívida do meu cliente. Satanás, ele trabalha incessantemente para nos acusar perante Deus. Quem é que não se lembra da história de Jó? Jó não tinha feito nada para ninguém, Jó não fez mal para ninguém, Jó não envergonhou ninguém, Jó não pisou em ninguém, mas Satanás foi perante o Senhor a fim de acusar a Jó e dizer que Deus subornava Jó e que Jó só servia a Deus porque Deus abençoava, dando a ele, a sua família e tudo que ele possuía. Há uma dívida a ser paga, havia uma dívida a ser paga, e o homem deveria pagar essa dívida. Mas quem disse que o homem tinha em si dinheiro para pagar essa dívida? Quem disse que o homem tinha em si poder para pagar essa dívida? O homem não tinha com o que pagar. Imagina você tem uma dívida enorme e você vai olhando a lista daquilo que você deve, você diz: eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Você é um devedor. E todo aquele que deve, a Bíblia diz que se torna servo daquele que está devendo. É a Bíblia que diz. Porque aquele de quem alguém se deixa dominar, este se torna servo. É o que diz a Bíblia. Então, quando eu devo, eu me torno servo de quem eu estou devendo. E o homem, ele tinha uma dívida com o pecado, ele tinha uma dívida com Deus, e ele não tinha o poder em suas mãos, em si mesmo, para pagar essa sua dívida. As tragédias estavam acontecendo na terra, pessoas morrendo em todos os lugares, as doenças vieram a partir do pecado original, mas como o homem não tinha como pagar a dívida, vai se alastrando mais e mais. O homem estava na UTI, eu posso assim dizer, e depois, multiplicada a iniquidade, o homem morreu nos seus delitos e pecados. E nós estávamos como ovelhas desgarradas do aprisco santo do rebanho, de natureza tal que pela própria obra, pela própria vontade, o homem não poderia se justificar. Era necessário que alguém viesse e pagasse a nossa dívida. Era necessário que alguém batesse no peito e dissesse: eu pago a dívida dele, eu pago a dívida dela. E é assim que Jesus entra na história da humanidade. Ele entra para pagar a dívida da humanidade. Ele entra a fim de nos fazer sermos livres do pecado, sermos livres do erro, sermos livres das falhas. A ira de Deus precisava ser satisfeita. Alguém deveria pagar a conta. Alguém deveria pagar pelo que o homem fez. Alguém deveria entregar um preço, pagar um preço caro, um preço alto, para que o homem fosse liberto, para que o homem tivesse vida, para que o homem tivesse o céu como destino final de sua vida. Eu quero fazer menção aqui do livro de Isaías, no capítulo de número 53. Isaías capítulo 53. Eu não vou me alongar,
Porque o profeta Isaías, chamado profeta messiânico, ele viu o sofrimento do Messias, ele viu o sofrimento do Senhor. A humanidade estava perdida, a humanidade estava derrotada, a humanidade estava morta nos seus delitos e nos seus pecados. Sem comunhão com Deus, se não tem comunhão com Deus, não tem vida, porque Deus é o Senhor da vida. Isaías 53, a partir do versículo 1, eis o que diz a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência dele, para que o desejássemos. Era desprezado, eu mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentaram os trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Preste atenção nisso aqui, porque Isaías está falando sobre a vida do Messias. Isaías está falando daquele que veio para pagar o preço, para que nós tivéssemos livre acesso, para então falar com o Pai. Eu dou um salto agora para o livro de Filipenses, no capítulo de número 2, onde o apóstolo Paulo, de maneira belíssima, nos fala sobre o processo da diminuição de Cristo, a fim de salvar a humanidade. Filipenses, capítulo 2, versículos número 5 adiante: estejai-vos, pois, atentos a isso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Essa palavra esvaziou-se tem seu significado no grego chamado akenoses. Akenose significa o processo de diminuição, o processo de comprimir-se. Jesus, o Todo-Poderoso, ficou pequeno a tal ponto de ficar do tamanho de um espermatozoide, do tamanho de uma semente, para caber no útero de Maria, do tamanho de uma pera. Jesus, o Senhor que a Bíblia diz que nem os céus conseguem conter a sua glória, ele diminuiu, ele ficou pequeno, a fim de que nós pudéssemos ser grandes em tua presença. A palavra diz que estava virgem Maria, esposa de um jovem, de um homem chamado José, quando de repente desceu do seu anjo Gabriel e disse para ela: mulher, agraciada é entre as mulheres, de ti procederá o Messias, o Espírito do Senhor te cobrirá e você gerará o Filho do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Maria informou mais como isso vai acontecer, visto que eu sou a mulher virgem, sou desposada de José, eu não conheço homem algum. E o anjo disse: não tema, não sinta medo, porque o Espírito de Deus virá sobre você. E quando o Espírito do Senhor veio sobre Maria, Maria engravidou-se, a semente estava dentro dela, a semente estava no útero dela. Dá para você entender, um Deus grande que ficou pequeno, um Deus que é rei que se tornou servo, um Deus que é leão que se tornou cordeiro, um Deus cuja glória está nos céus, sendo reverenciado por miríades e miríades de anjos que dizem constantemente: santo, 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 eu sou dos exércitos, e toda a terra está cheia de tua glória. E os seus pés estão na terra, porque a terra está de vermelho para a sua caminhada. Isaías diz que as nuvens que circulam os céus é na verdade poeira dos pés do Deus poderoso que trabalha para aquele que nele espera. Ah, meu irmão, Jesus ficou pequeno, ele diminuiu para tomar o preço por nossas vidas, para que nós pudéssemos ser salvos pelo seu sacrifício. A Bíblia fala que ele foi servo e servo obediente até a morte e morte de cruz. Mas não fica por isso mesmo.
O apóstolo Paulo diz assim: pelo que soberanamente o Senhor o exaltou, Ele deu um nome para que se dobre os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, inglês, espanhol, árabe, português, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero mandar um recado hoje para o inferno ouvir: o meu Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero mandar um recado para as enfermidades hoje ouvirem: o meu Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero mandar um recado para as hostes espirituais de maldade: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele desceu para pagar o preço por nós. Ele desceu para padecer por nós. O menino cresceu, foi batizado por João Batista. No deserto foi tentado por 40 dias e 40 noites. Desenvolveu o seu ministério em Nazaré. A Nazaré tão contestada. A Nazaré que todo mundo dizia: daí só pode sair prostituto e bandido. Mas de lá ele vai para lá de lá. Ele vem pregando, ele vem impactando vidas pelo poder da palavra do Deus Todo-Poderoso. Os cegos estavam enxergando, os paralíticos estavam andando, os surdos estavam ouvindo, os vivos estavam glorificando, e aquele corpo estava ressuscitando. A palavra dele converteu prostitutas, mulheres da vida, que as pessoas olhavam e diziam: essa aí é mais uma qualquer uma, é mulherzinha sem vergonha. Quando ouvia a mensagem dele, ele impactava a vida das mesmas, e elas vinham dizendo: Senhor, dá-me desta água viva. Aleluia! E ele mudou histórias. Pessoas que estavam indo para o inferno, elas começaram a ir para os céus a partir da mensagem dele. Aleluia! A partir da manifestação dele. Ele é o Deus encarnado. Glória a Deus. Ele é o Deus homem e o homem Deus. Glória. Ele é aquele que cumpre Deus, diminuiu para tomar a nossa forma. Ele tinha tudo nos céus. A melhor oração ele recebia nos céus. O melhor culto ele recebia nos céus. A melhor consagração e entrega ele recebia nos céus. Aleluia! Ele tinha um trono de glória, mas desceu e não teve nem berço para ele, nem lugar na hospedaria dele. Foi colocado na manjedoura, no posto que os animais comiam. E aí a gente vê tanto comedor de arroz e feijão. É um lugar bom para deitar quando a criança nasce. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava nascendo numa noite fria e não tinha câmera para fotografar. Não. Ninguém escreveu nas notícias da revista. Eu saí no Jornal da Manhã: nasceu o Rei dos Judeus. Mas a Bíblia diz em Lucas: e naquela mesma noite, pastores estavam no campo pastoreando as ovelhas. Quando desceu do céu, resplendeu de luz. Eles estão demonizados. Os anjos disseram, desceram, cercando-os, disseram: não tem mais, porque acaba de nascer hoje em Belém de Judá o Salvador. Ele trago boas novas de salvação. E será de grande alegria. Grande alegria nós temos, porque Jesus se fez homem para nós. Vou caminhar para a conclusão aqui. Jesus é preso na noite de quinta-feira. Naquela madrugada ele orou intensamente, transpirou grandes gotas de sangue. Aí a Bíblia diz que ele é preso, levam-no para um julgamento preparado de maneira injusta. À noite, não existe isso, é contra a regra, é contra a lei. Prendem ele é condenado, vão flagelá-lo, vão agredir naquela noite. Após a condenação, alguém manda colocar ele num tronco, a meia altura, amarram corrente nos seus pulsos, rasgam-lhe as
vestimentas, ele estava nu. Os filmes não falam toda a verdade, eles não mostram um ator nu, porque seria escândalo, mas ele estava nu, sem roupa alguma, enquanto ele está reclinado, amarrado no tronco. Lá vem um carrasco com um chicote esse chamado de azorrague, na ponta desse chicote, osso de carneiro, afiado, pedaço de chumbo, e começa a desferir golpes incessantes sobre as suas costas. Quando o carrasco batia, os ossos cravavam na sua carne, quando arrastava, sangue jorrava, sangue esfriava, dava-lhe murro na face. E diziam: profetiza quem é que te bateu. Dá-lhe pontapés. O carrasco está batendo de maneira tal que a história diz que até mesmo os seus órgãos internos ficaram expostos. As costas dele estão cheias de vergonhas. Ele está completamente rasgado. Ele está humilhado. Ele está sendo criticado, ele está apanhando. Sabe o que a palavra diz? Colocam sobre ele um manto vermelho, púrpura, para zombar. Ele ainda está nu. É um manto, só uma toalha aqui no pescoço, mas ele ainda está nu. Veja o vexame, cospe ele na face, pega ele na barba e puxa, arrancando. Péssima coroa de espinhos sobre a sua cabeça, coroeste no espinho Ciro. O espinho começa a cortar seu crânio, seu rosto está desfigurado. É isso que Isaías fala. Nós olhávamos para ele e não víamos formosura. Isaías viu um Cristo desfigurado. Ele viu um Cristo totalmente ferido, machucado, humilhado. Santo Deus, aleluia. Mas olha o que Isaías diz. É rápido. Isaías é por falar com fundamento. Isaías, ainda no capítulo 53, versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia. Você pergunta: para quê? Para que tanta agressão com alguém que não fez mal a ninguém? Para que tanta turbulência com alguém que só fez o bem às pessoas? Para que tanto chute, tanto pontapé, tanto soco, tanto murro? Para que tudo isso? Colocam-o sobre uma cruz, ou colocam uma cruz sobre ele, um patíbulo pesado, cerca de 40 quilos, pouco mais de 40 quilos, e obrigam a subir um monte de caveira. Ele vai caminhando, e o diabo está dizendo: ele vai desistir, ele vai sucumbir no caminho, ele vai abandonar tudo. E sabe o que Isaías está dizendo aqui? Que aquela cruz não era dele. O soco não era para ele, as cuspadas não eram para ele, os pontapés não eram para ele. Para quem era? Para você. A cruz era tua, a cruz era minha, a cruz era tua, a cruz era minha, era nossa. Oh meu Deus, era a nossa cruz.
Deus. Era a nossa cruz. Era a nossa cruz. Oh glória, era a nossa cruz. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, quando um time ele joga contra um adversário, você há de convir comigo que ele tem mais facilidade para vencer um jogo no campo dele, não é verdade? Tem mais facilidade para vencer um jogo no campo dele. Nos céus o diabo foi humilhado por Cristo, perdeu no céu. Eu fico imaginando o diabo dizendo: no céu foi fácil, estava no campo deles. Jesus desce para a terra onde o diabo tinha escravizado o homem no pecado, e ele dá de goleada em Satanás. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Durante essa Copa, quando o Brasil estava jogando, a esposa estava lá na cozinha fazendo pipoca, o marido gritava gol do Brasil, a mulher jogava para cima, jogava para cima um pote de pipoca, dizia gol, 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 gol. Meu irmão, Jesus fez 10-0 em Satanás. E por que é que nós não conseguimos adorar a Ele, louvar a Ele, brilhar a Ele, sabotear a Ele? 10-0 em Satanás. Feche teus olhos, por favor. Deus Todo-Poderoso, aleluia! Pelo poder do sangue você tem perdão. Pelo poder do sangue você tem vida. Pelo poder do sangue você é perdoado, você é justificado, você é santificado, você será glorificado no dia da volta de Cristo. Oh glória! Existem muitas frases no alto da cruz que Cristo falou, mas certamente a que mais me chama a atenção, a que me faz pregar nessa noite como um louco, a que me faz gritar hoje aqui, a que faz palpitar meu coração no peito, a que me faz tremer na base. Certamente é esta. No alto da cruz ele estava. Como o diabo dizia: ele não vai conseguir pagar a dívida deste homem, ele não vai conseguir pagar a dívida desta mulher, ele não vai até o fim, a humanidade é minha, o homem é meu, vai ir para o inferno. Jesus no alto da cruz abriu a boca e disse: deixa. Aleluia! Que é isso? Consumado está. Aleluia! É isso aqui, ó. Aleluia! Glória A a Deus! dívida está paga. O homem não deve mais nada ao pecado. A justiça de Deus foi satisfeita. Ah, meu Deus! O homem está dizendo: eu não consigo libertar desse pecado. Em Jesus você consegue libertar sim. Eu não consigo largar esse vício. Em Cristo você pode largar sim. Eu consigo abandonar o mundo. Em Jesus você tem força para abandonar. Está pago. Está pago. Você está livre, irmão. Você está livre, irmão. Está pago, está pago, está pago, está pago. Está pago, está pago, está pago. Você tem liberdade, 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 liberdade. Oh, glória. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, a nossa gratidão a Ti, Meu Deus! por tudo que o Senhor fez, Aleluia! por tudo que o Senhor realizou por nós. A morte, irmãos, se gabava até então, se destruiu milhares e milhares de vidas. A morte é um adversário até Cristo, um adversário imparável. Jesus foi o único que venceu a morte. Era lá, presbítero, mas o filho da Sunamita ressuscitou, mas morreu depois de novo. Mas Eutico ressuscitou, mas morreu depois de novo. Dorcas ressuscitou, mas morreu depois novamente. O homem caiu nos ossos de Eliseu, ressuscitou, mas morreu novamente. Filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu novamente. Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente. Só Jesus morreu na sexta. No sábado ficou em silêncio, todo mundo dizendo: a morte venceu ele, a morte parou ele, a morte venceu ele, a morte parou ele. Mas no domingo pela manhã, quando as mulheres foram até o túmulo, a pedra estava removida, e o anjo dizia: mulheres, por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ressuscitou.
Jesus. É Jesus. Deus, o poder de Ele venceu. Ele foi o único que venceu a morte. Ele venceu você, irmão. Ele venceu você, irmão. O céu é teu. O céu é teu. Você tem liberdade para adorar, para louvar, para agradecer. Deus nos libertou. Aleluia. O diabo não tem poder sobre você, usa a tua autoridade. O diabo não tem